Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Márcia Cristina e vou ficar aqui hoje juntinho com vocês. Então, gente, tá esperando quem? Vai lá, bate palma, mas bate com vontade, chama essa coragem, porque eu gosto como vocês ficam aqui, ó, pertinho de mim. Tá bom assim? E olha só, aqui juntinho comigo, também pertinho de mim, está aqui, ó, nossa querida intérprete de Libras, Maria Helena. Seja muito bem-vinda. E no chat, esperando a sua mensagem, as suas respostas, porque vocês sabem que na aula de matemática, porque é matemática com a professora Márcia, eu gosto de vocês respondendo sem medo de ser feliz. Está aí, ó, nossa professora Eli. Seja bem-vinda, Eli. Olá, professora Márcia, obrigada. Estou aqui aguardando a participação dos nossos estudantes. E a Ana até repetiu aí que bate palmas, chama essa coragem aí que está começando a aula de matemática. Tem desafio, professora Márcia, hoje? O desafio são as respostas para as perguntas que eu sempre faço para vocês, porque vocês sabem que eu gosto de vocês se movimentando. E como esse mês de novembro, mês de dezembro, desde novembro, agora já estamos em dezembro, vocês sabem que a gente tem um assunto aí massa, né, que é a Copa, que a gente fica aqui todo ligado. Eu não poderia deixar de trazer aí, ó, algumas, o que, minha gente? Algumas curiosidades sobre o Catar, que é o país que está sediando a Copa do Mundo 2022. E aí, curioso? Vocês são, né? Porque matemática só pode ser curioso, minha gente, porque tá afim mesmo de aprender. E olha só o que eu trouxe aqui para vocês. Você sabe por que o estádio do Catar é conhecido por 974? Está sempre comentando, inclusive foi esse estádio que o Brasil passou para as quartas de final. E aí, minha gente, vocês sabem? Estão esperando? Já ouviram? Porque sempre os locutores aí ficam falando, eita, estádio 974, estádio 974. Mas antes de chegar lá, olha lá a informação para vocês. Mas se você está aí assistindo pela TV, já está pensando na resposta, né? Já sabe? Muito bom. Está no YouTube? Coloca a resposta também. E olha aqui, eu trouxe para vocês ficarem antenados, ligadinhos e comentar aí com o seu pessoal. Olha só. Inicialmente conhecido como Razabu Abot Stadium, o estádio de 40 mil lugares foi montado com 974 containers, minha gente. Olha aí a gravura, container é esse tipo de caixa, né? Que é muito utilizada nas embarcações, nos navios, levando e trazendo mercadorias, são esses containers. Então, é por isso que o estádio é conhecido como 974, porque ele foi montado, ele é todo montado com esses containers e foi exatamente 974 containers como esse. E o primeiro e até agora o único estádio temporário na história da Copa do Mundo, ou seja, construíram, né, com esses containers, mas eles vão agora ser tirados desse estádio, ele vai ser desmontado, né? Então acabou essa fase, não vai ter mais jogos neste estádio, todos esses containers vão ser retirados. E aqui, ó, o que acontece? Então, o que vai acontecer com esse estádio 974 após a Copa do Mundo? Ele será desmontado, mas não divulgaram ainda o destino exato dos containers. A gente agora ainda não sabe o que é que eles vão fazer. Inicialmente, disseram que eles seriam reutilizados em outras partes do Catar, pois citam esta Copa do Mundo como estabelecendo um novo padrão, como o grande evento mais sustentável já realizado. Então, é essa fala aí, né, dos responsáveis, dizendo que essa Copa é conhecida como, está estabelecendo um novo padrão justamente por ser uma Copa sustentável. E olha só que interessante, você constrói um estádio para 40 mil lugares e depois você tira ali e reutiliza esses containers. Será que chegou alguma resposta? Será que esse pessoal
estava sabendo disso, hein, professora Eli? A professora Márcia, Ana, ela disse aqui que o Catar é menor do que o estado, do que Sergipe. É sim, a gente já viu, né? Isso trouxe também essa informação que é a metade, quase a metade do estado do Sergipe, do Brasil. O Sergipe já é tiquinho assim e o Catar é a metade de Sergipe. Então vocês são muito antenadas, estão aí por dentro das informações sobre o Catar. Aí, ó, outra informação para vocês. No Catar, a semana útil começa no domingo. A nossa começa na segunda-feira, né? Pois é, mas no Catar, a semana útil começa no domingo, minha gente. Ou seja, o final de semana lá é sexta-feira, que é o dia sagrado dos muçulmanos, e sábado, sexta e sábado. E o domingo já é o primeiro dia útil da semana. O nosso já é o contrário, né? É sábado e domingo, e o dia útil é na segunda-feira. Tá certo? Olha aí, mais uma curiosidade sobre o Catar. Porque eles tratam aí, ó, o dia sagrado é a sexta-feira, tá bom? Então, e agora, já que vocês sabem, a gente falou de Catar, a gente falou de dias da semana, a gente falou de estádio, e agora começamos a nossa aula de fração, porque olha o que eu trago para vocês. Um catariano, certo? Durante uma semana, ele trabalha 5 dias. Como podemos representar os dias trabalhados em forma de fração? E aí, minha gente, ficou em dúvida, mas vamos ajudar? Vamos aqui pensar juntinho comigo. Aqui eu trouxe, olha só, os quadrados aí representando os 7 dias da semana. Vocês estão lembrados o que é fração? Vamos recapitular aqui. Olha só, aqui eu trouxe na mesa o meu disco de fração. Aqui vocês sabem que eu tenho um círculo e ele está inteiro, por isso que tem aqui, ó, o numeral 1 representando o meu inteiro. E a partir do momento que eu pego uma coisa inteira e eu quero dividir em partes iguais, tem que ser partes iguais, tá? Eu estou fazendo o quê? Eu estou fracionando. Fração é dividir o meu inteiro em partes menores. E essas partes precisam ser iguais. Aí, olha o que aconteceu. A partir do momento que eu começo a dividir, eu fracionei. Vocês percebem aqui, ó, eu dividi aqui o meu círculo, que ele estava inteiro, eu dividi em 2 partes e essas 2 partes estão iguais. Como eu dividi em 2 partes, cada parte dessa representa o meio da fração. Certo? Então, fração é isso, é a gente pegar o inteiro e fracionar, dividir, só que essas partes têm que ser iguais. Tá bom? Compreendido isso, mas vamos embora para o nosso probleminha. E aqui, ó, eu fiz a representação, o meu inteiro é aqui a semana toda, e eu dividi aqui nos dias da semana, que são 7 dias da semana. Aí a pergunta que não quer calar para você responder, olha o que eu fiz aqui. Representação dos dias da semana trabalhados. Quantos foram os dias da semana que aquele catariano trabalhou? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5 dias da semana que está aí pintado em azul, 5 quadradinhos azuis. Aí a pergunta é para você me responder, letra A, B ou C. Olha a pergunta. A fração que representa os dias trabalhados é... Será que é essa que tem o 1 em cima e o 2 embaixo? É a letra A. Será que é a letra B que tem o 5 em cima e o 7 embaixo? Ou é a letra C, o 2 em cima e o 7 embaixo? É a fração que representa os dias trabalhados. Inclusive, ele está aqui, ó, pintadinho na cor azul para vocês. E aí? A, B ou C? A Ana e o Lucas estão dizendo aqui que é a letra B. Letra B, que a gente faz a leitura. Vocês sabem fazer a leitura? Essa fração lê-se 5/7. E ela, vamos conferir para depois eu continuar a mostrar para vocês. Corretíssimo! E aí, minha gente, 5/7, por que, professora, 7? Porque 7 é a quantidade de dias que eu dividi
a minha semana aqui, por exemplo, ó, está divididinho aqui, ó, em 7 pedaços. Eu fracionei o meu inteiro em 7 pedaços. E vocês observam que aqui, ó, cada pedacinho desse é 1/7. Olha o que eu vou fazer para vocês. Ele não trabalha 5 dias, ó. Aqui a minha fração está dividida em 7. Então, aqui, ó, as partes que ele trabalhou, 1 dia, 2 dias. Aí eu venho para cá, 3 dias. Eita lá, 4, 5 dias. Pronto, e restou esses 2. Então, isso significa dizer que eu peguei os dias 5 dos 7. Aí, ó, 5/7, como vocês bem responderam, os dias trabalhados pelaquele catariano. E agora, a gente está vendo aqui, ó, que a fração ela está montada. O 5 é a quantidade de dias trabalhados, ou a quantidade da fração que eu pintei, certo? Que eu peguei. E esse 7 é a quantidade total que o inteiro foi dividido. Eu tinha o meu inteiro, como eu mostrei aqui para vocês, e ele foi dividido, neste caso, em 7. Então, a dica que eu dou quando vocês estiverem trabalhando com fração é observar justamente esse número de baixo, que ele tem um nome que eu já vou mostrar, vocês lembram? Se lembra, pode ir dizendo. Que esse 7 daqui é a quantidade que o meu inteiro está dividido. Então, quando você pensar em fração, já olha, eita, o meu inteiro está dividido em quantas partes? 7, nesse caso. E aqui é as partes que eu pintei, que eu trabalhei, que eu peguei, para vocês destacarem. E aqui a leitura da fração, que é importante também nós sabermos ler a fração, ou escrever como ela está representada, ó. 5/7, tá certo? Essa foi a fração dos dias trabalhados. E como eu disse, olha só, o número que fica em cima se chama numerador na nossa fração e o número que fica embaixo, ele recebe o nome de denominador. Correto? Então vamos embora que vocês sabem demais. Mas aí a gente ainda continuando com essa mesma temática, eu trago uma outra informação para vocês. A montaria da polícia Qatari é feita por camelos, minha gente. Aqui na cidade do Recife, a gente não vê camelos na rua, não é? Não temos. Mas nós temos os cavalos, mas lá não tem os cavalos, tem os camelos. Porque, olha lá, no início do jogo, aqui já começou a minha situação, problema, né? Os camelos, eles são mais... Como Catar é um país que eu já disse também para vocês, né? Que ele tem muito deserto lá, então os camelos, eles resistem mais, né? Conseguem sobrevivência melhor nesse calor escaldante do Catar. Mas vamos embora para a pergunta. No início do jogo, havia na frente do estádio 974 30 policiais montados em seus camelos. Após o início do jogo, começou o jogo, olha o que aconteceu. 2/6 desses policiais foram circular pelas proximidades. Quantos policiais saíram da frente do estádio? E agora, professora Márcia? É uma outra forma da gente trabalhar com fração. Mas para ajudar, olha só, eu já trago a dica para vocês. Aqui eu coloquei toda a polícia Qatari montada em seus camelos, que foram quantos, minha gente? Olha ali, 30 policiais montados em seus camelos. Mas ela traz uma informação que eu quero descobrir no meu problema. Ele pergunta, ó, quanto é 2/6 de 30 policiais? Porque ela disse que, o problema disse que 2/6 depois saíram, não foi? Para circular pela proximidade do estádio. Aí, a pergunta que não quer calar, quanto é 2/6 de 30 policiais? Minha gente, quando vocês pegarem esse tipo de fração, que não é aquele do que já está ali desenhadinho para você identificar, a primeira dica é: observa esta fração e me diz, o meu inteiro, isso aqui, olha aqui, tudo isso aqui, ó, o meu camelo, os meus camelos é o inteiro. Tudo isso aqui, ó, essa quantidade é o meu inteiro. 30 é o meu inteiro. E ele está dividido em quantas partes? É a primeira coisa que você tem que descobrir, que é, ó, o 6.
Quando você pegar, tem que olhar o denominador para ver quantas partes o meu inteiro foi dividida. E lembra que na fração ela tem que ser dividida de forma igual. Aí eu trouxe para você se ligar já a divisão, mas eu vou querer a resposta, viu? Aqui eu dividi, olha só. A minha fração não estava dividida em 6 partes? Eu peguei os camelos, que eram 30, e dividi em 6 blocozinhos, que é a divisão da minha fração. E observa que ele tem a mesma quantidade, ó. Aqui é uma parte da fração, 2, 3, 4, 5, 6. Justamente os 6, que é a quantidade que o inteiro está dividido. E agora, quarto ano, será que você sabe me dizer quanto é 2/6 de 30? Ou seja, quantos policiais foram 2/6 dos policiais que foram aí, ó, circular pela proximidade do estádio? Quantos policiais foram? Será que você consegue identificar as duas partes aí? Quantos camelos e policiais tem? Será que vocês querem chutar ou vão estar aqui com medo? Aqui a Ana está colocando 2. 2? Vamos ver se é 2. Será que... E você que está aí em casa? Sentadinho aí, eu estou vendo. Qual foi a tua resposta? E você do YouTube, já respondeu? Gente, olha só. Aqui é 1/6. Essa quantidade de camelo é 1/6, certo? Esta, aqui, ó, mais 1/6, mais outro sexto, mais outro, mais outro, mais outro. E aí? Será que é justo somente um camelo? Quantos policiais foram? Eu tenho que pegar 2 partes de 6, ó. Aqui eu tenho 6 partes, não é? Mas eu não tenho que pegar 2? Em 2 partes dessas, quantos policiais eu tenho aí? E aí? Será que vai ficar com esta resposta? A Ana está dizendo que vai ser tirado 2. Certo, mas quantos são os 2? 2 partes. Olha lá, vamos ver? Olha, gente, estão vendo que eu aqui, ó, marquei os 2 retângulos, mas você tem que identificar quantos camelos tem ali dentro de cada retângulo. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se em 1/6 tem 5 camelos, aqui eu vou ter 5 mais 5. Então, aqui eu tenho 10 policiais, tá bom? E aqui, ó, eu tenho os 2/6. Na Copa do Catar, 32 times participaram do início da competição. Deste quantitativo, apenas 1/2 passou para as oitavas de final, que vocês já viram aí, ó. Quantos times passaram para as oitavas de final? Gente, se eu tenho aqui 32, eu tenho que olhar que ele foi dividido em 2 partes, né? O meio é dividido em 2 partes. Se eu tenho ali 32 times, eu vou dividir essa quantidade ao meio. Olha só a divisão que eu fiz. E agora fica fácil, não fica? Quanto é 1/2 de 32 equipes, pessoal? Se a metade eu tinha 32 equipes e 1/2, ou seja, a metade foi embora aí para casa e a outra conseguiu. Eu só preciso contar que 1/2 é essa parte aqui, ou a parte de cima, ou a parte de baixo. Opa! E aí, ó, eu identifico que foram 16 equipes. Bem, minha gente, eu estou terminando a minha aula por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido. E a gente vai aqui, ó, deixar vocês com uma atividade. Então, printa aí, escolha algumas frações e peça que seu colega represente com desenho cada uma delas. Tá bom? Então, ó, um cheiro grande no coração de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!